Olá pessoal, aqui eu sou o Caco e eu vou começar mais uma live, a live número 3 de Física do primeiro ano. O assunto é movimento uniformemente variado. Eu estou chamando de live, mas eu não vou poder mais chamar de live, porque essa internet aqui não funciona. Então eu vou ter que chamar de aula mesmo, que eu vou gravar e agora eu vou começar a postar as aulas, tá? Hoje eu acreditei que eu ia conseguir transmitir e novamente o celular não me deixou na mão, né? O celular me deixou na mão. Então, vamos começar com as palavras-chave dessa parte. FBNet, referente ao livro Física Básica do Nicanor Toledo. E os códigos vão ser CN3, tá? Tem a playlist, veja no i aqui, a playlist está ali sinalizada. Você vai conseguir ver todos os exercícios que eu resolvi referente a esse assunto, movimento uniformemente variado. Tá? Mas a aula de hoje ela vai ser somente até o exercício número 12. Tá? São 12 exercícios, então vai ficar mais tranquilo para quem está acompanhando a matéria do primeiro ano. Se você aprender a fazer esses 12 exercícios, tá? Se você não é só decorar o jeito de resolver, tá? É você realmente entender por que que você faz. Então, eu sugiro para você realmente entender, é você parar o vídeo no começo lá do exercício, leia o exercício e tenta resolver sozinho. Não conseguiu? Dá play. Ou conseguiu? Dá play e assiste o resto do exercício. Aí veja como é que eu faço. Aprenda como é que eu faço. Aprendeu? Beleza? Beleza. Volta ao exercício, volta o vídeo lá no começo do vídeo e deixa só enunciado, pega uma folha em branco e tenta fazer o que você fez lá. Conseguiu? Beleza. Passa para outro. Depois você tenta fazer novamente esse tipo de exercício. Se você tem um livro que tem exercício, aí você tenta resolver os do teu livro, tá? E vai fazendo isso até você entender o jeito de resolver. Porque o que vai te ajudar a passar no vestibular ou passar em alguma prova que você vai fazer lá, concurso, é você saber resolver esse tipo de exercício. Então, quando você for fazer a prova, cair um exercício semelhante a esse que você já resolveu, fechou. Você vai conseguir acertar e passar no concurso que você quer, ok? Então, vamos lá. A primeira parte aqui fala sobre o que é o movimento uniformemente variado. Então, veja. Variado significa que está variando. Só que ele não está variando de qualquer jeito, ele está variando de maneira uniforme. Por isso que é movimento uniformemente variado. Tá? Como a gente já estudou nas aulas anteriores o movimento uniforme, em que não tínhamos aceleração, então vamos entender, né, que movimento uniformemente variado é o quê? É aquele movimento que tem aceleração. Tá? Aceleração aqui geralmente a gente sinaliza como um alfa, tá? Aceleração alfa, ok? Mas o que é a aceleração média? É a variação da velocidade pela variação do tempo, tá? Então, a aceleração ela trata da variação da velocidade, ou seja, a velocidade aumentou ou diminuiu, então tem aceleração, tá bom? Só que o movimento uniformemente variado não é qualquer tipo de aceleração. É uma aceleração uniforme. É uma aceleração constante, que faz a velocidade variar sempre da mesma maneira a cada intervalo de tempo. Então, quando a gente fala de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que a gente está falando? A gente está falando que a velocidade ela está variando 10 metros por segundo a cada 1 segundo. E não vai ter um segundo que ela vai andar mais rápido, vai variar mais, e no outro vai variar menos. Porque se a velocidade não variar sempre da mesma forma, aí não é movimento uniformemente variado. Tá? É um movimento variado, simplesmente, mas não uniformemente variado. Quer ver um exemplo? Você pega um carro e entra no carro, liga o carro e engata a primeira marcha e sai acelerando. O carro faz como? Essa
essa velocidade que o carro vai aumentando, ela não aumenta constantemente ao longo do tempo. Quando você está na primeira marcha, provavelmente você vai ter uma variação da velocidade em menos tempo. Só que quando lá você estiver em terceira marcha, você vai ter uma variação da velocidade menor no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque a aceleração que o carro vai ter, ela varia com o tempo. Ela não é constante. Entendeu? Então, não é esse movimento. O movimento uniformemente variado é aquele em que a aceleração é constante. Aqui, ó. Constante. Tá? A aceleração é constante. Ok? Bom, então nós temos aqui uma função horária da velocidade. E o que é a função horária da velocidade? Então eu vou pegar a fórmula da aceleração, que a aceleração é igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Então a variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial. Considerando que o tempo começa a ser contado do tempo zero, então a variação do tempo vai ser tempo final menos tempo inicial. Só que o tempo inicial a gente vai considerar que é zero. Então, essa fórmula aqui ela vai ficar velocidade menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Ok? Agora, olha só, esquece essa parte aqui do meio. Vou pegar esse t aqui e passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar o quê? Vai ficar alfa vezes o tempo é igual a velocidade menos velocidade inicial. Vou jogar essa velocidade inicial para o lado de cá. Então, vai ficar alfa vezes o tempo mais velocidade inicial. Isso vai ser velocidade final. Colocando na ordem que a gente costuma ver, é assim, ó. Velocidade final é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa daqui é aqui a função horária da velocidade, tá? Então, ó, função horária, por que horária? Porque depende do tempo da velocidade. Ou seja, a velocidade é que depende do tempo. Essa é a função, tá bom? Só que aí eu tenho que fazer mais um esclarecimento aqui que a gente vai usar muito isso. A gente já viu nas aulas anteriores, mas a gente vai usar muito isso. É a classificação, do MUV em acelerado ou retardado, tá? O que isso daqui quer dizer? O que o movimento acelerado e movimento retardado quer dizer? Então, acelerado quer dizer que o móvel, né? O móvel vai cada vez mais rápido, tá? E retardado quer dizer o quê? Que ele vai cada vez mais devagar, tá? Então, isso daqui não tem nada a ver com sentido, se é para a direita ou se é para a esquerda. É simplesmente em relação à velocidade. Ele está indo cada vez mais rápido, ou melhor, o vento que está batendo na cara é cada vez mais forte, tá? Ou também, a paisagem que está do lado aqui que eu estou vendo está indo cada vez mais rápido, ela está passando por mim cada vez mais rápido, então isso é acelerado. Ou, o vento é cada vez mais devagar. Ou, eu consigo ver cada vez mais, cada vez melhor a paisagem que está do lado porque eu estou indo cada vez mais devagar, tá? Então isso que é acelerado e retardado. Para isso, a gente tem que dar uma olhada uma outra coisa muito importante, tá? Que é a questão do sentido, tá? Do sentido, né? Do móvel. Então, ó, aqui está a estrada e aqui está o ponto de origem. Para o lado direito é positivo e para o lado esquerdo é negativo, né? Ou melhor, é ordenado positivamente para a direita. Então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e para a esquerda menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu tenho um carrinho aqui, tá? E o carrinho vai parar
direita. Então, se o carrinho vai para a direita, a velocidade dele é o quê? Positiva. E como a gente viu na sessão anterior, ele é progressivo, tá? O progressivo significa só que ele está indo no sentido positivo da rua, tá? Ou do trecho, ou do caminho, tá? A posição dele é cada vez maior. Então, a velocidade positiva, certo? Bom, ele está indo cada vez mais rápido, a velocidade está aumentando. Então, se a velocidade aumenta, tá? Vou ser mais claro com relação a essa velocidade aumenta. Então, a velocidade dele aqui é 5 metros por segundo. Daqui a pouco, a velocidade dele é 7 metros por segundo. Daqui a pouco, a velocidade dele é 9 metros por segundo. Daqui a pouco, a velocidade dele é 11 metros por segundo. Então, a velocidade aumenta? Sim. Então, ele está indo para frente e a velocidade está aumentando. Então, nesse caso, ele está num movimento que acelerado. Ok? Agora, vamos pegar um outro caso. A velocidade diminui. Tá? Então, ele está indo para o lado positivo, ele continua indo para a direita. Mas a velocidade dele é 10, depois ela é 9, depois ela é 8, depois ela é 7. Então, a velocidade ela diminui. Tá? Ela não fica negativa, a velocidade está só diminuindo. Então, o movimento é o quê? É retardado, ok? Agora vamos ver o outro caso. Está aqui a rua, está aqui a origem, tá? E o carrinho está desse lado aqui agora, dessa vez. E está indo para a esquerda, tá? Está indo para a esquerda. Nesse caso, a velocidade é o quê? É negativa. Por quê? Porque a posição ela é positiva, ela é cada vez mais positiva para a direita e negativa para a esquerda. Então, a velocidade, como o carro está indo para a esquerda, ele está indo contra o sentido da rua, então a velocidade ela é negativa. E nesse caso, o movimento é retrógrado. Ok? Está indo para trás, retrógrado. Então, progressivo e retrógrado significa que está indo para trás e o outro para frente. Ok? Agora, olha só. A velocidade. Então, a velocidade dele aqui, digamos que é menos 10. Certo? Depois de um tempinho, ela é menos 9. Depois de um tempinho, ela é menos 8. Depois é menos 7, menos 6, menos 5. Então, a velocidade ela está aumentando ou está diminuindo? Vamos lá. Vamos lá de novo. Ela é menos 10. Aí depois ela é menos 9, menos 8, menos 7, menos 5, menos 4, menos 3. Veja, menos 10 e menos 3. Quem que é maior, menos 10 ou menos 3? É menos 3, tá bom? Então, veja, o menos 3 é maior do que o menos 10. O menos 10 ela é mais rápido, só que é para a esquerda. Então, ela é... Tá? Lembrando na reta real que o menos 3 está aqui, ó. Tá? O menos 3 está aqui, ó, e o menos 10 está aqui. Então, quem está mais à direita é maior do que quem está mais à esquerda. Então, veja, a velocidade é negativa, só que a velocidade aumenta. Tá? A velocidade aumenta. Isso aqui vai dar confusão, hein? Mas entenda, menos 3, tá? É maior que menos 10, tá? Então, ela aumenta, mas no sentido real do número. Menos 3 é maior do que menos 10. Então, nesse caso, o movimento é retardado, tá? A velocidade é negativa, só que a velocidade está aumentando, ou seja, ela está ficando menos negativo. Então, é retardado. E o outro caso é a velocidade diminui. Então, olha só o exemplo. Ele está aqui com
a velocidade de menos 3, está indo para lá com menos 3, daqui a pouco ele está menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 15, menos 20. Então, a gente tende a pensar que a velocidade está aumentando, mas a velocidade está diminuindo. Ele está indo para trás e a velocidade está diminuindo. Ela é cada vez mais negativa. Então, nesse caso, o movimento é acelerado, tá? Olha só a confusão, hein? Olha só a confusão. Agora vamos falar em módulo, ó. Agora eu vou falar em módulo. Módulo, tá? Módulo significa o quê? Esquece o sinal, tá? Esquece sinal, tá? Agora eu vou fazer a repetição. Ele está indo para trás, ele está indo para trás. E a velocidade aumenta. Agora que eu vou confundir mesmo. Mas eu estou falando sem, esquece o sinal. Ou seja, ele está indo com menos 3. Daqui a pouco, ele está indo com menos 4, menos 5, menos 6. Então, veja, não estou falando do sinal. Eu até falei, né? Menos 3. Ó, vamos ver sem sinal. Ele está indo com 3 metros por segundo para lá. Aí daqui a pouco ele está 4 metros por segundo, 5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Então, eu não falei do sinal. Ele está aumentando a velocidade, só que para lá, tá? Então, ele está indo para lá, só que agora ele está indo para lá cada vez mais rápido. Então, ele é acelerado, tá? E sem sinal, esquece o sinal. Então, agora a velocidade diminui, tá? Ou seja, ele está indo para lá com menos 10, tá? Para lá. Só que eu não vou falar de sinal. Ele está indo para lá com 10. Daqui a pouco é 9, 8, 7, 6, 5, para lá. Então ele está diminuindo a velocidade diminui. Então ele é o quê? Retardado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando a velocidade em módulo ela aumenta, daí é acelerado. Quando a velocidade em módulo diminui, ele é retardado, tá? Só que quando eu levo em consideração o sinal, ó, a coisa muda um pouquinho, tá bom? Então, entenda o seguinte, a aceleração, ela está relacionada a uma força, certo? Então é o seguinte, o carro está indo para lá, ó, e tem uma força empurrando ele para lá. O que vai acontecer? Ele vai cada vez mais rápido para lá. Então ele é acelerado. O carro está indo para lá, ó, e tem uma força empurrando ele. E ele está indo cada vez mais rápido. Então ele é acelerado. Agora ele está indo para lá, mas tem uma força empurrando ele para o outro lado. Então ele vai cada vez mais devagar. Então ele é retardado. Ele está indo para lá e tem uma força empurrando ele para lá. Então ele vai cada vez mais devagar. Então ele é retardado, tá bom? A aceleração está relacionada à força. Quando essa força é contrária ao movimento, o carro vai diminuir a velocidade, ele vai cada vez mais devagar, sem considerar o sinal, falando em módulo. E se a força estiver a favor do movimento, então ele vai cada vez mais rápido, ele vai ser acelerado, ok? Olha, tem alguns problemas lá, os primeiros, você pode ver lá, que vai falar sobre isso aqui. Agora nós vamos falar a respeito dos gráficos, tá? Na verdade, o gráfico do que? De velocidade pelo tempo, tá bom? Então, eu vou pegar a função horária, que é velocidade final é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, eu vou colocar isso num gráfico, tá? O gráfico vai ter no eixo horizontal o tempo e no eixo vertical o quê? A velocidade. E isso aqui vai desenhar aqui uma reta. Por que uma reta? Porque o movimento é movimento uniformemente variado, ou seja, a aceleração é constante, tá bom? Então, agora vamos falar do gráfico aqui. Então, eu vou desenhar um gráfico aqui para a gente entender e contextualizar esse assunto aqui. Tempo, velocidade, tá bom? Então, eu tenho esse tipo de gráfico aqui, ó, tá?
A rigor eu fiz um errinho, né? Se aqui é a origem, né? Se aqui é o tempo zero, essa parte aqui não teria, né? Porque não tem movimento antes do zero. Né? No tempo menos um. O que é tempo menos um? É no tempo que nunca existiu? É no tempo negativo? O que é o tempo negativo? Então, a rigor, está errado aqui, né? Quando eu fiz esse risco para trás. Mas no tempo zero, qual que é a velocidade? A velocidade é essa aqui, ó. No tempo aqui tal, qual que é a velocidade? A velocidade está aqui, ó. No tempo tal, qual é a velocidade? A velocidade é tal. Então, à medida que o tempo avança, a velocidade diminui, tá? E eu tenho que levar em consideração o seguinte, no gráfico, eu tenho que levar em consideração um sinal. Então, se está aqui a rua, está aqui a origem. Então, ele está indo para frente. Eu não sei aonde exatamente, eu não devia nem ter desenhado essa origem, mas eu não sei para onde, se ele está aqui, ou se ele está aqui, ou se ele está aqui. Mas ele está indo para frente, porque o gráfico ele só me fala da velocidade. E a velocidade é positiva aqui, ó. Positiva quer dizer que está indo para lá. Mas como eu percebo que a velocidade, mesmo positiva, ela vai diminuindo até o zero, quer dizer que ele está indo para lá e está parando. Uma hora ele vai parar, certo? Só que o gráfico não parou. Aqui no tempo, digamos que seja 1, né? 1, 2, 3. No tempo 3 a velocidade é zero. Então ele vem 1, 2, 3, pum, parou. Como o gráfico continua para cá, ó, quer dizer que no tempo 4 a velocidade é negativa. Então ele está fazendo isso aqui, ele está indo para lá, parou e está voltando, tá? Então aqui acontece dois tipos de movimento. Até ele parar, o movimento é retardado. Ó, aqui é retardado, tá? Mas aqui, ó, a velocidade agora está cada vez mais negativa. Então aqui, ó, o movimento é acelerado, tá? É isso que a gente tem que olhar no gráfico e interpretar, ó. É cada vez mais rápido. Ó, no tempo 4 aqui, ó, a velocidade é mais negativa ainda. No tempo 5, mais negativa. Então, aqui a velocidade, se eu olhar do começo até o fim, a velocidade está diminuindo, o tempo todo está diminuindo. Mas se eu considerar a questão sem o sinal, eu vejo que a velocidade está diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Agora ela começa a aumentar, só que negativamente. Se eu levar só em consideração o módulo, sem pensar no sinal, ela está aumentando aqui para cá. Tá? Então ele está indo para lá parando, para e começa a acelerar, só que para trás. Tá bom? Então eu tenho que levar isso aqui em consideração na hora que eu estiver trabalhando com o gráfico. Tá? Outro gráfico que aparece é esse aqui. Ó. Então o tempo está aqui e aqui é a velocidade. Aí assim, ó. O que esse gráfico está me dizendo? Está me dizendo que à medida que o tempo passa, a velocidade é sempre a mesma. Nesse caso aqui, a aceleração, né, ela é nula, ou seja, zero. Ou seja, não é movimento uniformemente variado. Ele é um movimento uniforme, porque a velocidade não varia, a aceleração é nula, tá? E o outro caso, mais um caso aqui, é quando o quê? A velocidade aumenta, né? Agora eu vou fazer certo, tá? A velocidade aumenta. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade está aumentando. A velocidade está aumentando e o tempo está passando. Então, nesse caso aqui, tá? O movimento é o quê? Acelerado, tá? Acelerado, ok? Bom, duas coisas muito importantes a respeito do gráfico, tá? Tem um macetinho que eu gosto de sempre enunciar, que é assim, ó. Posição, velocidade e aceleração. Quando eu vejo o gráfico de posição para velocidade e velocidade para aceleração, tá? Quando eu vejo o gráfico de posição, velocidade, na verdade só posição e velocidade. Quando eu calculo a tangente do ângulo entre o gráfico, tá? E a horizontal, eu vou obter o seguinte. Então, por exemplo, isso aqui é um gráfico de velocidade pelo tempo. Quando eu pego aqui a tangente, ó, esse é o ângulo θ. Quando eu vejo a tangente desse ângulo, eu vou obter o quê? Já que é de velocidade pelo tempo, quando eu fizer a tangente, eu vou obter a
aceleração. Então, a tangente do ângulo θ aqui vai me dar a aceleração do movimento, tá? Então, aqui a tangente ela é positiva. Aqui a tangente é zero. Aqui a tangente é negativa, ou seja, aqui a aceleração é negativa. Aqui a aceleração é nula. E aqui a aceleração é positiva, porque está inclinado assim, ó. Tá certo? E quando eu tenho o gráfico de aceleração pelo tempo, ou de velocidade pelo tempo, e eu calculo nesses gráficos a área, eu vou obter a informação anterior aqui, ó. Então, por exemplo, esse é o gráfico de velocidade pelo tempo. Se eu calcular a área embaixo do gráfico aqui, ó, tá? Se eu calcular a área embaixo do gráfico aqui, ó, tá? Eu vou ter o que nessa área? Eu vou ter a variação da posição, tá? Essa área todinha aqui embaixo, a área disso aqui, né? A área mesmo, a medição da área, tá? Ele vai me dar no valor numérico da variação da posição. Mesmo nesse daqui que a velocidade é constante, a área aqui embaixo, ó, a área aqui embaixo, né, até aqui, por exemplo, até esse tempo, então daqui até aqui, essa área aqui vai me sinalizar o quê? O deslocamento do móvel desse tempo até esse tempo aqui, ó, tá? Então vai ser o deslocamento, tá? Ó, velocidade pelo tempo. Quando eu calculo a área, eu obtenho o deslocamento, ou a posição, tá? E ao contrário, se eu tenho velocidade pelo tempo e eu calculo a tangente do gráfico, eu obtenho a aceleração. Esse é um macetinho que eu aprendi na escola e uso até hoje e ele funciona, tá? Então, esse é o macetinho a respeito de gráfico. Agora tem mais um detalhe. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Esse primeiro gráfico aqui? Então, veja que essa parte do gráfico ficou para cima do eixo do tempo. Isso aqui ficou para cima do eixo do tempo, certo? Então, essa área aqui para cima do eixo do tempo é uma variação do deslocamento que vai ser positivo, quer dizer, o deslocamento para frente, tá? Ó, é um deslocamento para frente. Agora aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que ficou para baixo do eixo do tempo, tá? Que ficou para baixo do eixo do tempo, isso daqui é um deslocamento negativo, ou seja, ele foi para trás, tá? Então, quando a área do gráfico estiver abaixo do eixo do tempo, tá? É sempre entre o gráfico e o eixo do tempo. Então, o gráfico está aqui, o eixo do tempo está aqui. Então, essa área acima, ela indica que o objeto está indo para frente. E essa área abaixo indica que o objeto está indo para trás. Agora, se ela foi para frente aqui, depois de 3 segundos começou a ir para trás, depois de 3 segundos parou, e eu calcular essa área aqui, eu vou ver que essa é o quanto ele foi para frente e exatamente a mesma área que ele foi para trás. Então, ele saiu do lugar, ele saiu, mas o deslocamento dele no tempo total vai ser o quê? 0. Tá? Ó, 4, 5, 6, por exemplo, tá? Em 6 segundos. Então, em 3 segundos ele foi para frente. Daí ele parou e começou a dar ré. E daí ele deu ré durante 3 segundos. Então, o tempo que ele foi para frente, né? E o tempo que ele foi para trás é exatamente o mesmo, com a mesma aceleração, porque a inclinação está exatamente a mesma. Então, quer dizer que tudo que ele ganhou de posição nos 3 primeiros segundos, ele voltou nos 3 últimos segundos, tá? Então, essa área aqui, a gente vai dizer que ela é positiva e essa área aqui vai ser negativa. A área positiva quer dizer deslocamento para frente, a área negativa quer dizer deslocamento para trás, ok? E uma última coisa que nós vamos ver aqui nessa parte é a função horária da posição, tá? A função horária da posição. Só que a função horária da posição do quê? Do movimento uniformemente variado, tá bom? E como é que eu acho essa função horária da posição? Então eu vou deduzir ela aqui, tá? Quando a gente fala em aceleração constante, a gente pode calcular a velocidade média como sendo velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, tá? Isso aqui só vale para
aceleração constante. Por exemplo, tá? Eu vou falar alguma coisa agora que a gente vai ver posteriormente. Por exemplo, onde que a aceleração é constante? Na queda livre. A aceleração da gravidade, tá? Na superfície próxima à superfície terrestre, né? Na área próxima à superfície terrestre, a aceleração é a mesma. Então, nesse caso, na queda livre, você pode calcular a velocidade média como sendo velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, ou seja, a média aritmética das duas velocidades, a inicial e a final. Aí, você vai ter uma velocidade média, tá? Então, isso aqui serve para aceleração constante, ok? Vamos pegar também a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, que a gente acabou de ver aqui, né? Nessa outra parte aqui, diz que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então, isso aqui é a função horária da velocidade, ok? Bom, também uma outra coisa, velocidade média, o que que ela é? Ela é variação da posição pelo tempo, né? Ou variação do tempo, só que eu estou considerando o tempo inicial zero, né? Até porque eu estou usando a função horária da velocidade. Então, o tempo inicial é zero, então a velocidade média vai ser a variação do deslocamento, a variação da posição, que é o deslocamento, dividido pelo tempo, esse tempo aqui utilizado aqui, certo? Então, combinando essas três informações aqui, ó, eu obtenho a função horária da posição. Como é que eu vou fazer isso? Então, no lugar de velocidade média aqui, ó, eu vou colocar isso aqui, ó. Delta S sobre o tempo é igual a velocidade média, que é velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, certo? Mas a velocidade final, ela é o quê? Ela é isso aqui, ó. Então, eu vou colocar no lugar desse V, essa que tem da equação da velocidade. Então, vai ficar o quê? Deslocamento dividido pelo tempo vai ser velocidade inicial mais, agora na velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, olha só. Esse ΔS é posição final menos posição inicial. Então, posição final menos posição inicial dividido pelo tempo vai ser igual a velocidade, melhor, velocidade inicial mais velocidade inicial, duas velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Tudo isso dividido por 2, ok? Agora eu vou pegar esse tempo que está aqui e passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar posição final menos posição inicial é igual a 2 V0t, tá? 2 V0t mais alfa t vezes t ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Só que agora eu vou distribuir o 2. 2 aqui e 2 aqui, ó. Ok? Então, esse menos posição inicial eu vou jogar para o lado de cá. Então, a posição final vai ser posição inicial mais 2 simplifica com 2, vai ficar velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Então, essa daqui é a função horária da posição do movimento uniformemente variado. E quem lembra, ó, função, né? Lembrando que a posição ela é uma função do tempo. Então, o tempo é a variável independente. Então, é como se o tempo fosse o x e o s fosse o y. Isso daqui vai desenhar uma parábola, tá? Que é o gráfico da equação da função do segundo grau, ou uma parábola para cima, ou uma parábola para baixo. Mas depois a gente vai ver detalhes a respeito da parábola aqui, tá bom? Depois a gente vê mais detalhes a respeito da parábola. Mas essa daqui é a função horária da posição. Então, nos problemas que a gente vai fazer, é muito importante que a gente olhe. Às vezes o problema ele dá a equação, e ele te dando a equação, você tira da equação diretamente algumas informações, que é a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Tá? Então, vamos pegar um caso aqui. S é igual a 5 menos 2t mais 3t ao quadrado. Tá? Então, veja, com essa função horária da posição, eu já posso tirar algumas informações. Posição inicial é igual a 5, velocidade inicial
é igual a menos 2. E a aceleração sobre 2, ó, aceleração sobre 2 vai ser igual a 3. Daqui sai que a aceleração é igual a 6. Só tem um detalhe, você viu que eu não coloquei unidade nenhuma. Por quê? Porque depende da unidade que está sendo colocada aqui na equação. Então, se ele fala no sistema internacional, eu considero então que a posição vai ser metro, a velocidade inicial vai ser metros por segundo, e a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado, tá? É só colocar olhar a fórmula e observar, tá? Tem alguns problemas aqui dessa playlist, que depois você dá uma olhada lá, e esses problemas eles relacionam carros ou móveis, né, que são do movimento uniformemente variado, e tem outros que são do movimento uniforme. Então, quando você for usar e montar as equações, né, porque vai ter ponto de encontro. Então, um passa rápido, numa velocidade constante, o outro sai do zero, vai acelerando, acelerando, acelerando. Então, quem passa rápido, passa primeiro. Depois, o outro que está acelerando vai e alcança, né? Então, a gente pode montar as duas equações. Uma equação aqui do movimento uniformemente variado e aquela equação horária da posição, né, no movimento uniforme, que é a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Esse aqui é só do movimento uniforme. Mas essa equação aqui do movimento uniformemente variado também pode ser utilizada aqui. Acontece que no movimento uniforme a aceleração é zero, então esse termo aqui sai. E fica posição igual a posição inicial mais velocidade inicial, que ela é constante o tempo todo, então pode ser só velocidade vezes o tempo, que dá essa mesma equação. Tá bom? Então é o seguinte, eu recomendo que você fortemente veja a playlist ali, tá? A playlist é FBNet, né? FBNet CN3, tá bom? O assunto da playlist é movimento uniformemente variado, ok? Pega lá essa playlist, vai dar uma olhada lá e você vai ver todos os problemas até essa parte aqui, tá? São os 12 primeiros problemas. Aí você vai conseguir ter uma ideia geral, entender bem. E se você tiver pergunta, você posta nos comentários do vídeo que você estiver fazendo, que estiver assistindo lá a dúvida, tá? O problema lá, ok? Então é isso aí. Desculpa mais uma vez. Não vamos ter mais aula ao vivo, agora vai ser aula gravada, porque não está dando certo. Tá? O celular não está colaborando, não sei se é falha do celular, mas vamos fazer assim mesmo. Então, dá um joinha no vídeo aí, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas o estudo desse assunto, tá bom? É isso aí e até a próxima.